Eu fiquei meditando nessa palavra um bom tempo e entendendo tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E o tema nessa manhã é: o que te faz triste? O que te faz triste? A gente passa momentos de tristeza, é comum, mas o que não pode é ser dominado por esse sentimento. É tão comum hoje conhecermos pessoas que eles vão sendo tomados por esse sentimento de tristeza, e aí começa a interferir tanto na vida, faz perder as forças, e aí chega a confessar com palavras ou atitudes e colocar em xeque o melhor da vida, que é a própria vida que Deus nos deu. E aí pessoas que falam: não quero mais viver, não tenho mais força para viver, não faz mais sentido. E isso é um perigo muito grande. E aí nós estamos estudando o Lírio Play, e as lições são excelentes. Já acho que já é a quinta, sexta vez que eu ministro, então já muitas coisas já ficou na minha mente. E uma delas é quando a gente estuda os frutos do Espírito, e chega lá, são nove frutos, mas um deles é o autocontrole. É muito difícil ter autocontrole, porque quando a situação aperta, a pressão aperta, é difícil. Mais fácil é se colocar como vítima e falar: meu Deus, olha, não dá, vou desistir, vou abandonar. É o caminho mais fácil. Mas quando a Bíblia fala que quem tem o Espírito Santo de Deus, todos nós, viu? Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém. Nós temos o fruto do Espírito. Isso vai ramificando em nós, vai frutificando em nós. E esse fruto, um dos frutos é o autocontrole. Quando você está num momento tão difícil, você sabe que Deus está contigo e tudo ficará bem. E quando eu falo tudo ficará bem, é independente do desfecho. Se Deus está no controle, pode ter certeza que Ele vai realizar o melhor. É ter esse autocontrole na vida. Por isso que há algumas coisas, eu quero que você abra lá em Atos, no livro de Atos, no capítulo 16. Aqui, quando Paulo e Silas, eles vão para a prisão, e até uma passagem até engraçada, eu acho, né? Porque nós vamos ler aqui, eles estão em uma cidade, e naquela cidade tem algo que dá muito lucro lá, que são as adivinhações. Até hoje isso acontece, né? São as pessoas que adivinham. É comum você ver nos posts aí: recupera seu amor em tantos dias, fique sabendo o que vai acontecer na sua vida, né? Vem aqui para você saber o seu futuro, o que vai acontecer com você. Isso aí não é novo não, viu gente? Isso é milenar. E isso é do diabo. É muito claro. E eles chegam nessa cidade, e lá tem uma mulher, é uma escrava, e ela adivinha as coisas. A Bíblia fala que ela adivinha mesmo. Só que eles ganham, os donos dela estavam ganhando muito dinheiro com isso. Ela adivinhava e eles recebiam o dinheiro. E aí quando Paulo e Silas chegam na cidade, aí a mulher adivinha, né? Fala assim: olha, esses são homens de Deus. Ela está falando a verdade? Sim, que eles são homens de Deus. Mas Paulo discerne que aquilo não é de Deus. Deus não precisa de adivinhadores. Deus tem profetas que falam quando Deus manda, não é quando o profeta quer também. E quando Deus fala, acontece. Aí é a certeza que foi Deus que falou. E aí quando aquela moça começa a falar sobre eles, Paulo vai lá e expulsa o demônio da mulher. E aí os donos ficam nervosos. E agora? O demônio foi embora, ela não vai mais adivinhar, e nós perdemos o nosso negócio. Faliu, caiu a casa. E aí os homens ficam nervosos, muito nervosos mesmo. E eles pegam Paulo e Silas, e eles levam para autoridades. Falam: olha, eles vieram aqui acabar com o nosso negócio. Eles são arruaceiros. Eles vieram para a cidade para realmente
fazer um motim. E eles começam a falar até que as autoridades pegam Paulo e Silas e autorizam a eles serem açoitados. A Bíblia diz que eles têm as roupas rasgadas e eles são açoitados. E aí levam-os para a prisão e ainda fala para o carcereiro: olha, colocam-os no lugar seguro, porque esses homens eles são perigosos, coloquem em lugares seguros. E eles levam para o cárcere interior, que fala aqui, ou em algumas versões, para as celas que estão mais no fundo. E eles prendem Silas e Paulo lá na prisão, é onde nós lemos aqui. E aí abre a sua Bíblia lá no capítulo 16. E aí, depois desses contextos que eu disse para vocês aqui, o que acontece? Diz assim, ó, versículo 23 do capítulo 16 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro respondeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Aí presta atenção, olha o autocontrole, né? Se fosse um de nós falar: oh meu Deus, eu só expulsei o demônio, agora o demônio vai me destruir, e o diabo quer tomar conta. Ixi, já ia ser um chororô danado. Autocontrole, amém? Você tem autocontrole na sua vida? Autocontrole. Calma, Deus está contigo, tudo vai ficar bem. E aí lançaram eles lá. E aí diz que por volta da meia-noite, a hora também é importante, porque meia-noite é escuridão, é a transição. Você imagina nesses lugares quando dá esse horário, é onde bate a saudade, né? Da casa, da própria cama, do local de abrigo. Com certeza é um horário de transição muito difícil. É um horário fácil para perder o controle e falar: meu Deus, o Senhor permitiu, olha, apanhei injustamente, estou aqui no cárcere, olha a minha condição. Porque é um momento de transição. E até se nós observarmos, é o fim de um dia e o início de outro, meia-noite. E o que eles fazem? Eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso ninguém soltou. Aconteceu, diz aqui a palavra, que aconteceu de forma sobrenatural. E aí o carcereiro acordou e, vendo abertas todas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava os presos fugiram. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Gente, é muito autocontrole, né? Cadeia abriu, quem está preso quer saber do quê? Vai fugir, fuga, corre todo mundo. Paulo falou: não, as portas se abriram, as cadeias se abriram, soltaram-se as amarras, mas nós estamos todos aqui. Dá para entender? Estamos todos aqui. Nós não podemos viver ouvindo e falando coisas sobrenaturais e só acreditar naquilo que é possível. É um equívoco muito grande, é uma incompatibilidade. Nós temos que falar do sobrenatural e acreditar que ele acontece nas nossas vidas, porque a presença de Deus traz isso. E também nós temos que prestar atenção na nossa vida e nas nossas atitudes. Nós queremos atrair ou afastar a presença de Deus? É a nossa atitude que vai determinar isso. A vontade de Deus é estar conosco, nós somos o povo dele, mas Deus respeita a nossa decisão.
Por isso que, e dependendo das nossas atitudes, nós tomaremos caminho que vai nos distanciar de Deus. A incredulidade, a falta de autocontrole, o desespero, o domínio da tristeza sobre nós, tudo isso nos afastará de Deus, porque nós vamos potencializar na nossa vida a descrença, e aí vamos ter certeza que Deus não existe, e aí eu me afasto dele. Essa decisão é nossa. Em meio ao que eu estou vivendo, eu quero atrair ou afastar a presença de Deus? E aí, quando Paulo e Silas estão no cárcere, lá no começo do tema, que é Paulo e Silas na prisão, começa no versículo 16, fala que eles estavam indo para uma casa orar, estavam indo para o local orar. E olha que a ação deles não mudou, porque aconteceu tudo aquilo no percurso. Eles viram aquela mulher, eles repreenderam o espírito, a mulher foi liberta do espírito que estava sobre ela, eles foram levados para a cadeia, foram açoitados, agora estão presos, mas não mudou. Mudou o percurso, porque saiu do controle deles, mas eles lá onde estavam, eles oraram e cantaram a Deus, porque mudou o cenário. E até o que eles traçaram não aconteceu, porque eles estavam indo para um lugar de oração. Tudo dá a entender, na casa de algum irmão, que estavam se reunindo ali, instituindo a igreja naquele momento e naquele lugar. Mas no percurso deu errado e foram parar na cadeia. Mas ali naquele lugar, o que eles tinham que fazer, eles fizeram, que eram adorar a Deus. Porque uma coisa é certa, a presença de Deus, ela se fará realmente assíduo na nossa vida se nós tivermos atitudes para isso. Se o cenário não mover a nossa fé, se nós não formos levados pelo que nós vemos, pelo que nós vivemos, mas sim pela determinação que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Primeiro ponto é esse, é acreditar no sobrenatural. Você está vivendo algo, você está passando por algo, não desista, continue crendo no sobrenatural. Sobrenatural é um milagre, sobrenatural é um terremoto que abre a porta da cadeia, que faz as cadeias se abrirem, as algemas se abrirem. Isso é o sobrenatural, e isso só acontece na presença de Deus. Por isso que nós temos que ter esse autocontrole e ser firmado na fé. Quando a parábola de firmar a casa na rocha, é quando alguém está num momento difícil, mas ele não vai colocar em xeque a sua vida e desistir da presença de Deus, não vai. Mas ele vai permanecer lá diante de Deus, vai buscar forças aonde resta ainda, para adorar, para orar, para cantar, para fazer aquilo que vai atrair a presença de Deus, que vai provar para ele mesmo que ele acredita que Deus está com ele, e Deus pode e vai agir. Aleluia. E o foco sempre está em Deus. Presta atenção, se o foco fosse Paulo e Silas, alguma coisa deu errado, porque eles foram presos, foram açoitados e humilhados, mas o foco não está neles, o foco está em Deus. Por isso que eles foram levados para o cárcere, porque lá no cárcere tinha muitas pessoas que precisavam ouvir algo de Deus, ver os sinais de Deus. Por isso que eles foram levados para lá. E se você ler esse texto, você vai ver que até o carcereiro se converteu. Ele fala: que Deus é esse que abriu a porta das cadeias? Que Deus é esse que fez tanta coisa? Por isso que nessa manhã, olha, tudo que acontecer na vida do cristão, tem cristão aqui nessa manhã? Amém? Tudo que acontecer nas nossas vidas, tudo deve ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. O
nome do Senhor seja glorificado. E aí em Tiago, quero que você abra lá, quer ver? Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, fala assim, ó, Tiago, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim, ó: entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Está triste, ora. Mas ele fala assim: há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. É claro isso, né? Se está triste, ora. Se está feliz, cante louvores. E a pergunta é nessa manhã: quem foi açoitado? Quem foi para a prisão injustamente? Quem foi caluniado? E agora está tão limitado que não pode sair do próprio lugar, porque os pés estão atados. Mas o que faziam daqueles homens? De estarem alegres, porque a própria Bíblia diz: se está alegre, canta. E eles cantaram naquele lugar, no cárcere. Eles estavam cantando. E aí a pergunta é: o que os faziam felizes dentro do cárcere? É um lugar terrível, é um lugar em que a liberdade ela não existe, é um lugar de açoites, é um lugar frio, é um lugar escuro, é um lugar de morte, é um lugar terrível. Mas o que o faziam os felizes ali naquele lugar? Há lugares que nós estaremos que é impossível estar feliz. Há lugares que nós iremos que são lugares de choro, que são lugares de lamentações, que são lugares em que nós vamos nos sentir o mais miserável e abandonado de todos, aleluia. Mas aqueles homens não tinham nada para os fazer felizes. A pergunta não é essa, a pergunta teria que ser outra: o que o poderiam fazer tristes? Eles apanharam, eles foram presos, eles estão amarrados, algemados. Nada disso o pôde deixar tristes. É lógico que eles queriam ser livres e orar na casa com os irmãos, mas não foi suficiente para trazer tristeza e fechar os lábios e parar o adorador naquele cárcere. Será que tem coisas que têm vindo nas nossas vidas, estão nos entristecendo? Será que tem situações que estamos vivendo em que a tristeza prevalece? Se isso está acontecendo, é muito claro, é porque Deus não está lá. Porque se Deus está, não há nada que possa fazer a tristeza prevalecer. Porque Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus, aleluia. Portanto, olha lá, tem dia que você não vai estar tão feliz de sorrir, de se alegrar, vai estar preocupado, vai estar triste, vai estar esmurecido, mas não é essa situação que vai te consumir. Lá no fundo, a tristeza estampa no rosto, mas lá no coração você sabe que Deus está presente, e é só uma palavra, Ele pode mudar tudo. É só, aleluia, Deus falar: chega dessa prova, chega dessa luta, chega dessa enfermidade, e tudo muda imediatamente, aleluia. Será que é isso que eles pensavam? Porque a autoridade romana prendeu, autorizou. Os que rasgaram as vestes falaram: pode bater, pode açoitar, leva para o cárcere, fala para o carcereiro tomar cuidado e prender bem esses homens. Tudo isso aconteceu, mas o diabo não pôde calar aqueles homens, porque dentro do cárcere eles começam a louvar a Deus, dentro do cárcere eles começam a orar a Deus. A meia-noite vai chegar na nossa vida, a escuridão pode chegar,
mas a presença de Deus vai prevalecer. E se nós estamos lá, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele está no controle da situação. Então é olhar para o cárcere e falar: olha, essas portas não são mais resistentes do que o meu Deus. Essas algemas não são mais poderosas do que o meu Deus. E saber que de uma hora para outra o milagre pode acontecer. Eles estavam no cárcere, mas a mensagem que estava sobre eles é que tudo está bem. Está tudo bem, porque Deus está no controle. Olha que coisa maluca nessa manhã. Você veio aqui na presença de Deus preocupado, veio aqui ouvir uma palavra, e o Espírito Santo fala para você: está tudo bem. Deus está no controle. Deixa a tristeza estampar o teu coração, tirar suas forças. Tudo está bem, porque Ele está no controle. Aleluia. Em nome de Jesus, a presença de Deus que faz tudo ficar bem. Sabe que na minha vida cristã, eu já vi tantas coisas acontecerem, e a estratégia do inimigo sempre será nos calar. Existem tantas estratégias. Eu estava preparando, até lembrei daquele jogo do xadrez, que é um jogo de estratégias, que se usam até nas escolas hoje, para ter estratégias, resoluções de problemas, tantas coisas. Mas aquele jogo, há um momento, não sei quem sabe jogar xadrez, há um momento que o rei fica em xeque. Ele fala xeque, porque o rei está correndo risco. E aí tem 3 formas de sair desse risco. Uma delas é colocar uma peça no caminho daquele xeque no rei, e aquela peça protege. A outra forma é tirar o rei, mover o rei daquele lugar. A outra forma é você capturar a peça que está nos dando xeque. Tem várias formas de agir. E ali naquele lugar, o diabo pensou que colocaria aqueles homens em xeque, dentro da cadeia, porque falou: agora vocês serão calados, não vão lá para casa orar, vocês não vão fazer a obra de Deus. Coloca, e essa é a ordem do diabo, é muito claro: coloque no cárcere interior, lá no fundão, para que eles também não tenham influência sobre os outros presos, porque o diabo sabia que eles seriam um risco, porque aonde está o povo de Deus, a luz, a transformação, a cura, a mudança. E o diabo sabe, aleluia, que aonde o povo de Deus está, a glória de Deus resplandece, e aonde a glória de Deus resplandece, as trevas batem em retirada. E o diabo fala: olha, agora eu quero ver o que vocês vão fazer. E eles estão lá no cárcere, mas Deus agiu e os tirou de lá. Sabe o que eu quero falar para você com essa palavra nessa manhã? O diabo está blefando sobre a sua vida, falando que vai te destruir, que vai te consumir. É mentira, é um blefe, aleluia, porque Deus está no controle. O que Deus fez é só uma oportunidade para que o nome dele seja glorificado, aleluia. O que Deus está fazendo é só te conduzir, aleluia, para que pessoas sejam libertas e transformadas. Em nome de Jesus, nessa manhã, toma posse dessa palavra. Olha, se abriga na presença de Deus e declara: olha, a tristeza você pode chegar, mas vai sair, porque Deus está presente, aleluia, e Ele vai agir na minha vida, aleluia, em nome de Jesus. Agora, se há situações que têm a capacidade de nos prender na tristeza e de nos consumir, é porque a nossa atitude é distanciar de Deus.
E tem um salmo, que é o Salmo 122, o Salmo 22, melhor. Quero que você abra aí o Salmo 22. Salmo 22, o verso 3. Salmo 22. Aleluias. Acho que eu anotei errado esse, deixa eu ver aqui. Um salmo que fala do louvor. Não é esse, não vou encontrar aqui. Deixa eu ver se é o seguinte aqui. Um salmo que fala que Deus habita nos louvores de Israel. É isso mesmo, 22:3. A minha versão aqui, peguei uma versão diferente, mas é isso. Diz assim, ó: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Uma outra versão que fala assim, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Então, naquele dia, Paulo e Silas não estavam sozinhos, porque Deus estava lá. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. E aí nós pensamos que Deus só está conosco nos momentos bons, porque é aí que reflete a glória de Deus. Quando o milagre acontece, quando tudo dá certo, quando eu pedi algo para Deus e Ele realizou, ai que alegria! Ah, Deus está comigo, aleluia! Mas quando não sai, quando nós esperávamos, aleluia, aí nós temos que mover pela fé. E é o que eles fizeram. E eles adoraram a Deus ali naquele cárcere. Porque o louvor não fala qual louvor que eles estavam cantando ali, mas os presos estavam ouvindo. Todos que estavam no cárcere começaram a ouvir aquela canção falando de Deus, e aquele lugar é transformado, um lugar em que se ouve o barulho das correntes, das trancas, o silêncio noturno da meia-noite, porque são prisioneiros, estão no cárcere, mas o som é rompido por uma voz que ecoa, declarando que Deus está ali. Deus habita no meio dos louvores, aleluia. E quando eles começam a louvar, aquela cadeia muda o ambiente, o clima, e a palavra diz que de repente há um grande tremor naquele lugar, há um terremoto, as portas se abrem, as cadeias se desprendem, aleluia, porque Deus está naquele lugar, aleluia. Olha, deixa eu falar para você nessa manhã, não pense você que Deus te abandonou, não pense você que está sozinho. Busca lá na tua alma o teu louvor, mesmo na tristeza que é passageira, ela não vai se estabelecer em você. Busca lá e adore ao Senhor, louve ao Senhor. Deus habita nos meios dos louvores, aleluia. Fala, Senhor, mesmo na adversidade, eu quero mais da tua presença, aleluia. Aí não importa, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Pode ser na enfermidade, no cárcere, naquilo que te envergonha. Tem coisas que nos envergonham, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas decepções. Nós podemos louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. E não é no meio das músicas, não é isso, cantar uma música aqui, não. É um louvor que vem do coração. A Bíblia não retrata, mas com certeza lá não tinha um instrumento musical, não tinha nada disso, mas tinha um louvor em que Deus habita. Deus habita no meio dos louvores, aleluia. Sabe que tem um americano, ele era um missionário, e esse homem, ele estava com uma empresa, ia muito bem a empresa dele, de advocacia.
E aí teve um incêndio muito grande nos Estados Unidos. Isso é relatado. E a sua propriedade, os seus negócios foram queimados. Mas algum tempo antes, ele havia perdido um filho de 4 anos, que o filho faleceu. Agora perde todos os seus negócios. Como que pode um cristão acontecer isso? E aí ele pega toda a sua família e vai tirar daquele local que foi queimado, não dá para viver mais ali. E o irmão fala: traga-os para cá, para que vocês se estabeleçam aqui. E aí aquele irmão coloca toda a família numa embarcação. Ele não consegue embarcar porque ele tem alguns negócios para resolver ainda. E a família vai embora na embarcação. A embarcação bate em outra no meio do percurso e afunda. Morrem quase todas as pessoas. E naquela embarcação estava a esposa dele e 4 filhas. A esposa manda um bilhete para ele: só eu sobrevivi. E aí imagina a situação desse homem. E aí fala que ele deixa tudo e vai em direção à esposa. E diz que no meio do percurso alguém fala: foi aqui que as embarcações bateram e todos morreram. E aquele homem entra num lugar secreto e ele escreve um hino, aquele hino do cantor cristão, um hino que fala de Deus, da alegria. Como que pode, gente, no momento mais difícil, alguém conseguir adorar a Deus? Porque isso é possível. Nessa manhã, nós temos que abandonar as reclamações, as murmurações. Se nós olharmos para nós somos frágeis, sim, mas é a presença de Deus que nos garantirá a vitória. Aleluia. É a presença de Deus que vai nos fazer avançar. Aleluia. Nessa manhã o Espírito Santo nos traz aqui para falar que mesmo nas maiores adversidades, nós não podemos parar de louvar, de adorar, de exaltar. Aleluia. Nós precisamos atrair a presença de Deus mais e mais, para o milagre acontecer. Nós não podemos nos afastar, mas nós temos que nos aproximar da presença dEle. Aleluia. Em nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra nessa manhã. Momento de avançar e de estar na presença de Deus. Amém?